ontem foi um dia importante, né? Foi. Ontem foi um dia importante. Talvez tenha sido o primeiro dia, desde a pandemia, que a gente foi dormir com um sentimento de esperança mesmo. Claro, a gente sabia que a vacina estava sendo comprada, preparada, analisada, testada, mas daí, quando você ouve que em quase 80% dos casos, quem toma a vacina não vai desenvolver a doença, e que a forma grave, que é aquela que preocupa, a gente noticiou ontem 200 mil mortos no Brasil. Nunca, nenhuma doença, nada, matou tanta gente em tão pouco tempo. E você imaginar que esse número poderia ter sido bem pequenininho, ou nenhum, quem sabe, não dá para saber, porque as formas de contágio grave seriam zeradas, é muito interessante. É a ciência, de novo a ciência, nunca a bruxaria, nunca a fantasia, não adianta botar alho no pescoço, não adianta ir para encruzilhada, não é isso que resolve, é a ciência, e a ciência testada, aprovada, não é a ciência da bruxaria, eu acho o que, eu penso o que, não cabe na ciência, eu acho. Eu adoraria que o suco de maracujá, né, cuidasse da Covid, eu adoraria que certos hábitos, claro, tem hábitos que protegem contra a Covid, e sim, um dos hábitos é distanciamento social, outro hábito é o uso de máscara. Isso tudo é muito bom. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que tem a ver um pouco com a discussão de vacina também, mas tem a ver com os nossos governantes de uma forma geral, que é o seguinte: você está autorizado, como governante, a tomar medidas desde que você tenha uma explicação defensável. Então, por exemplo, eu não vou comprar a vacina do Instituto Butantan. É uma decisão defensável se ela não é eficaz, se ela não é segura, certo? Ou se o Instituto Butantan diz, olha, cada dose é $1 milhão. Você fala, não vou comprar, não dá. Não tenho como. Não tenho como. Então, que outro motivo você poderia ter para não comprar a vacina do Instituto Butantan? Né? Não é um prato que você diz, eu gosto, eu adoro steak tartar. Não, eu não vou comer o steak tartar do restaurante A, porque eu gosto do steak tartar do restaurante B. Trata-se de vacina. Vacina não tem assim, olha, essa aqui é mentolada. Não tem vacina mentolada, né? Uma vacina que fura o braço e diz, olha, com mais limão. Isso é bobagem. Vacina é vacina. Seria melhor ter uma vacina com 100% de cobertura para todos os casos? Seria bárbaro. Então vamos ficar esperando. Quando sair a vacina com 100%, aí a gente dá para todo mundo. Enquanto isso, ninguém toma nenhuma vacina. Não é razoável, né? Não é defensável. Então, só existe uma possibilidade para você não comprar. Uma dessas que a gente listou. Não é segura, não é eficaz. Ou custa $1 milhão, a dose. Do contrário, a decisão se impõe. O governante não tem o direito de falar. Compra. Simples assim. Outro exemplo. Em que circunstância você pode aumentar os impostos? Ou você está autorizado a aumentar os impostos? Não vale porque eu quero, como no caso da vacina, porque eu não quero. Né? Eu não quero comprar, porque eu não quero, porque é do Dória, é da China, então eu não quero. Isso não pode. Em que circunstância você pode aumentar os impostos? Olha, deu um desencaixe brutal no teu orçamento, violento, e você já tentou de tudo. Você cortou todas as suas despesas, não tem mais jeito, você fez as reformas que deveria fazer, e olha, mesmo assim não deu. Aí você vai para a sociedade. Não dá, nós vamos ter que pagar mais. Né? Como alguém que numa família está com o salário, não está dando, cortou todas as despesas e diz, gente, o próximo passo é a gente sair dessa casa e morar debaixo da ponte. Nós queremos essa alternativa? Estamos topando? Não. Então eu vou ter que largar esse emprego e buscar um que ganhe mais, com riscos. É a única possibilidade de você largar o certo, né? Mas no caso dos impostos, como é que você pode pegar e, ao perceber que há um desencaixe orçamentário, ir para cima da sociedade e arrancar o dinheiro dela? Isso é um absurdo. É um completo absurdo. Outro completo absurdo. Eu quero voto em papel. Em que circunstância você pode querer mudar o sistema de votação? Se o seu sistema de votação, sei lá, a eleição é em novembro e o resultado sai em junho do ano seguinte. Vocês olha, não dá pra gente esperar, porque a posse é em janeiro, né? Como vai sair em junho? Então, não tem condições. Ou então, olha, não é seguro. Mas não é seguro porque eu acho que não é seguro? Não é seguro porque eu provo que não é seguro. Tá aqui, ó, casos seguidos de fraude, de irregularidade e tal. Do contrário, não tem motivo. Não cabe eu quero.
eu queria chamar a atenção para os governantes. Eles têm o direito de tomar decisões que eles querem, mas em certas decisões não cabe. Eles não podem ter o direito de fazer algo só porque eles querem. Porque quando eles fazem aquilo só porque eles querem e não tem sustentação, aquilo cria uma insegurança. O que será que o bacana quer hoje? O que será que o bacana quer amanhã? Então tinha um bacana que queria aumentar imposto, tinha um bacana que quer mudar o sistema de voto, o bacana não queria comprar vacina, e a gente fica ao sabor dos bacanas. Por quê? Não, porque eles são governantes. E isso os autoriza a fazer? Não pode ser assim. Não é assim nos lugares que a gente respeita. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando alguém resolveu que ia fazer uma coisa que queria, vou mandar as pessoas lá para protestar. Protestar contra o quê? Protestar contra uma votação em um sistema absolutamente legítimo. Mas não é legítimo de 10 anos, é legítimo de 200 anos. Os caras fazem a mesma coisa há 200 anos. E é um sistema que ele pode não ser o mais rápido do mundo, mas ele é seguro o suficiente para os americanos estarem confortáveis. O que a gente montou é absolutamente admirável e seguro, mas inquestionavelmente seguro. Não há quem apresente uma evidência para que ele seja questionado. E, no entanto, a gente tem o presidente da República questionando o sistema eleitoral. Por quê? Porque ele quer. E a ponto de dizer que se não houver uma mudança aqui, em 2022 a gente pode ver algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos aconteceu porque o voto é em papel, aqui vai acontecer porque o voto é eletrônico. Quer dizer, nem dá para sustentar essa discussão. O caso dos impostos, pelo menos a gente tem um movimento do governante, no caso o governador de São Paulo, tomou tanta porrada, mas tanta porrada, que ele resolveu olhar e no dia do anúncio da vacina, né, voltou atrás. Eu já conversei uma vez o presidente Temer tinha feito a demarcação de uma reserva mineral no Amazonas, na região amazônica. Nem era no Amazonas. E ele tomou tanta porrada, mas tanta porrada, mas tanta porrada, era uma área, veja, não é uma reserva indígena, não é uma reserva florestal, é uma reserva mineral, classificada como reserva mineral. Mas dentro daquela reserva mineral, tem lá índio morando, tem lá áreas florestais, etc. Mas ela é explorada de forma absolutamente indisciplinada. Tem várias pistas de pouso lá dentro, os garimpeiros estão lá. Então, por sugestão da equipe dele, vamos demarcar essa área para a gente ter um sistema de controle e ter uma exploração racional. Foi lá e demarcou. Quem trouxe para ele assinar, olha, isso aqui, presidente, é a renca, é a reserva mineral, tal. Ele foi lá e assinou. Assinou e foi cuidar da vida. Para ele aquilo ali, olha, cuidar da vida, uma coisa burocrática. Aí começou. Pancada, 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 pancada. Mas foi tanta pancada que ele foi lá e cancelou. E aí, eu conversando com ele, falei assim, mas presidente, se o senhor fez o certo, por que o senhor voltou atrás? E se não era certo, por que o senhor fez? E aí, ele disse, olha o seguinte, tem hora que não tem certo e errado. Tem hora que parece certo aquilo, e a hora que você apanha, torna-se errado, porque não é para você fazer algo que a sociedade reage dessa forma. De forma que o que eu queria deixar como uma mensagem a gente tem que ficar com os olhos e ouvidos abertos. Porque se a gente não ficar com os olhos e ouvidos abertos, coisas como essas, eu quero, eu faço, vão acontecer sempre. Eu quero, eu faço, voto diferente, vai acontecer. Eu quero, eu faço, não quero a vacina, vai acontecer. Eu quero, eu faço o imposto, vai acontecer. Se a sociedade não se organiza, se a sociedade não abre os olhos, as coisas não mudam. E aqui, a gente tem uma história desses 3 episódios, pelo menos um, em que a sociedade se organizou e foi para cima. Foi para cima. O aumento de imposto era tão inconcebível, tão assustador, que teve organização de manifestação com trator, teve manifestação de empresários. Aí alguém pode dizer, não, mas o empresário não quer pagar imposto nunca. O empresário não paga imposto. O empresário recolhe o imposto. Quem paga o imposto é quem compra. Então, quem paga o preço é a sociedade. E quem paga o preço maior é a sociedade, o mais pobre. Não é que o empresário está defendendo o mais pobre porque ele é bonzinho, não. O negócio dele vai acabar, vai fechar. Mas o pobre vai se ferrar, porque se o negócio dele acabar, além do emprego, ele não vai ter o produto. Então a sociedade reagiu, a sociedade organizada tem que se organizar cada vez mais. A gente não pode achar que o nosso compromisso com a democracia
é a cada 4 anos eleger um governante, no caso a cada 2, mas a cada 4 anos eleger o governante de uma esfera, e achar que é observar e criticar só. Não, vamos usar as ferramentas disponíveis. A gente tem a voz, a gente tem as redes sociais, a gente tem os amigos, a gente tem formas de se organizar para deixar claro que não dá. Tem que ter um ponto, tem que ter um limite. Sem limite, esses caras fazem o que quiserem, eles fazem o que eles querem. Nós não podemos esperar racionalidade de governante. Governante entrou, quer ficar para sempre. Entrou, quer fazer qualquer sorte de estrepulia. Entrou, acha que porque tem um cargo bacana, ele tem o direito de fazer e falar o que ele bem entende. Então, eu dei aqui 3 exemplos de decisões que tem que ter um embasamento técnico e lógico. Não pode ou eu quero. Toda vez que a gente perceber que o governante está lastreando a sua decisão num desejo infundado, não tem fundamento. É como o negócio da cloroquina, não tem fundamento. E o governo colocou 250 milhões de reais na produção. Isso é um assinte, isso é um absurdo. Imagina 250 milhões de reais, quase o prêmio da Mega Sena, inteira para produzir cloroquina, por ordem do senhor presidente da República. E a cloroquina foi produzida. É engraçado, ontem eu até citei, o Ministério da Saúde colocou na home uma mensagem, né, uma chamada dizendo que o jornal da Associação Médica Americana, que chama JAMA, publicou uma reportagem mostrando que os tratamentos precoces defendidos pelo Ministério da Saúde, eles eram bons para o combate à Covid. Eu fui ler a reportagem original fala que são tratamentos com corticoides, não tem nada a ver com hidroxicloroquina, aquelas bruxarias defendidas pelo Palácio e pelos adeptos do presidente. Inclusive tem um dos itens lá, tá lá, cita cloroquina no item 6, eu fui abrir o item 6, é um outro artigo, o outro artigo diz que um teste feito com a hidroxicloroquina e com placebo mostrou que a resposta à Covid é igual, nenhuma. Com um agravante, que as pessoas que tomaram hidroxicloroquina tiveram reações adversas maiores do que quem não tomou. Então é um absurdo, é mais um exemplo do eu quero cloroquina, manda produzir cloroquina. Nós não podemos deixar. Então, olho aberto, ouvido aberto. Nós estamos começando o ano com uma boa notícia de ontem, notícia lastreada na ciência. Não tem essa de eu não quero a vacina porque ela é da China. O que o chinês vai fazer na vacina? Se a gente cortar hoje a China de todo o processo produtivo da economia mundial, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tudo passa pela China. Os celulares passam pela China, os automóveis passam pela China. Os imunizantes que não são assinados como chineses passam pela China, remédios, princípios ativos, etc. E mais, uma parte gigantesca da nossa economia que depende da China. O Brasil hoje seria um país muito mais pobre sem a venda da China. Os americanos não comprariam, são 320 milhões de pessoas contra 1 bilhão e tantos, que a gente abra novos mercados. Esse é o nosso desafio. Então, olho e ouvido aberto. Não podemos bobear, esquece esse papo do eu quero. Eu quero não existe para filho, eu quero, não tem eu quero, tem que explicar. E não existe para governante também, eu quero o diabo que o carregue, a gente tem que explicar.